Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos para refletirmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com o irmão, com a irmã, o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versos 14 ao verso 18, que diz assim: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos abençoe no meditar de sua palavra nesta manhã. Espero que você esteja bem, espero que você esteja experimentando do cuidado do Senhor e que possa a cada dia estar fortalecendo o seu relacionamento com Deus. O texto que eu acabo de ler, de Pedro, é um livro que tem me chamado muito a atenção, porque é uma das epístolas que tem dado muita ênfase sobre o dia do Senhor, estar preparado, enfrentar as dificuldades e as oposições com firmeza e com fé, por aí vai. Principalmente porque esta epístola é uma das que circundam um tempo de perseguição e um tempo de grande dificuldade. A igreja estava espalhada, a igreja estava dispersa. O povo de Deus não estava podendo se reunir com uma liberdade que lhe permitia ter ajuntamentos públicos e por aí vai. Era uma igreja perseguida. A sua liberdade individual estava tolhida, sua liberdade de culto não era permitida. Portanto, podemos fazer algumas correlações entre o que acontecia ali e a nossa realidade hoje. É claro que nós não estamos vivendo de maneira escrachada, aberta, deliberada, uma perseguição nos moldes que aconteceu ali. Mas muito daquilo que nos permite ser crentes estão sendo tolhidos. E quando falo sermos crentes, é expressar a nossa fé. Como então nós, por meio da palavra de Deus, nos fortalecemos? Qual é o conselho bíblico que o apóstolo nos dá diante dessas circunstâncias? Com certeza, a palavra de Deus não nos ensina a agir com violência e nem incentivar qualquer tipo de violência, principalmente desobediência. Vamos lá, mas pastor, por que não? A Bíblia não fala que nós temos que enfrentar o mal? Sim, é verdade. Mas a mesma Bíblia, o próprio apóstolo, nos ensina que devemos, por exemplo, orar pelas autoridades e obedecer, e interceder por elas, porque elas são escolhidas pela vontade de Deus. Então nós temos que encontrar o meio termo, de dar um bom testemunho a este público, a estas pessoas, porque eles também precisam conhecer da graça. Se nós estamos confrontando, estamos brigando, se nós estamos enfrentando, usando as armas deles, estaremos pecando como eles. Não pagamos o mal com o mal, mas pagamos este mal, qualquer que seja, com o bem, com aquilo que provém da palavra de Deus. Então, como que Pedro me ensina a lidar com estas circunstâncias do dia a dia que prejudicam a minha expressão de fé?
ele me dá 4 ensinamentos, eu extraio 4 ensinamentos fundamentais que o irmão precisa guardar na sua prática de fé. Em primeiro lugar, ele diz, no verso 14, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Meus irmãos, nós estamos aqui à espera do Senhor. E diante destas circunstâncias, por exemplo, no verso 10 diz aqui do capítulo, virá, perdão, verso 8 a 10, diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tá? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Eu já ouvi comentários, até de crentes, infelizmente de crentes. Eu ouço esse negócio de que Jesus está vindo desde criancinha, desde bebê, ou desde adolescente, ou desde a minha juventude. E vai continuar ouvindo. Porque Jesus virá ou para levar os seus, ou para nos buscar. Então, de qualquer maneira, Jesus virá. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, quer dizer, quando fala longânimo, ele está estendendo um pouquinho para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí o verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É nisso que Pedro está falando no verso 14. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, estejam preparados. Então, o primeiro conselho para podermos lidar com este tempo, segundo os valores de Deus, é estarmos verdadeiramente com o coração na espera, como dizem os jovens, em stand-by, preparados, porque a qualquer momento Deus vai apertar o botão e você precisa estar preparado. Então, o verso 14 nos ensina que nós precisamos, amados, esperar estas coisas empenhando-nos. Quer dizer, empenhar é nos dedicar, nos esforçar. Não é apenas ficar sentado olhando para o céu, será que é hoje, será que é amanhã? Não. Empenhando em quê? Em ser achado. Quando Deus vier, vai nos pegar de surpresa e nós vamos tomar o susto do primeiro momento. Como que ele vai lhe achar? O texto diz que ele quer te achar em paz, sem mácula e irrepreensível. Então, ao invés de gastarmos tempo reclamando das coisas que não estão acontecendo do jeito que nós temos direito, que tal nos empenharmos a vivermos em paz com aqueles que estão à nossa volta? Ah, mas pastor, eles não querem ter paz comigo. O problema não é esse. A Bíblia nos ensina que nós devemos ter paz com todos. É nossa atribuição. Se eles não querem ter, o problema é deles. Nós temos que estender a mão para a paz, sem mácula. Mácula é mancha. Será que as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas mensagens, os nossos argumentos não estão manchando o nosso relacionamento? Eu tenho visto crentes usando expressões, às vezes até de baixo calão, para definir pessoas que os atacam. Como se isso fosse alguma coisa justificável. Não é. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, e tem que ser temperante e temperada com sal. Nossas palavras precisam ser sem máculas e irrepreensíveis. Falamos de amor, falamos de paz, falamos de graça, falamos de estabelecer relacionamentos, mas muitas vezes ouvimos comentários de pessoas que não são do povo de Deus, dizendo, fala de amor, mas a primeira coisa que faz é escorraçar. Então, nós precisamos esperar a vinda do Senhor, nos empenhando a viver de forma
que o agrade, porque ele quer nos ver assim. Então, é minha tarefa trabalhar nesse sentido. Em segundo lugar, o texto diz assim: tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição dele. Segundo lugar, meus irmãos, guarde isso. Você espera o Senhor em primeiro lugar. Em segundo lugar, você tem uma, perdão, eu até pulei aqui, né? Tem uma vida reta, correta, tá bom? Em terceiro lugar, estude a palavra de Deus. Veja, o apóstolo Paulo, Pedro mesmo reconhece que a forma como o apóstolo Paulo ensina e ensinava, às vezes era difícil de entender, principalmente para os ignorantes e instáveis. Ignorantes no sentido aqui é de ignorância, que ignoram, que não querem saber, que apenas pegam uma parte. Muitos crentes estão pegando um texto bíblico para justificar o seu comportamento. O Senhor é meu escudo, é minha defesa. O Senhor vai derramar sobre a sua vida a praga. O inferno está preparado para aqueles que são da esquerda. Não existe nenhum texto na Bíblia que nos dá autoridade de rogar isso por alguém. Mas nós somos chamados a viver uma vida de testemunho para que as pessoas sejam levadas ao arrependimento, não à acusação. Por isso que devemos ter esta vida reta que mencionei. Mas para que isso aconteça, é necessário o estudo da palavra. Não apenas um verso, não apenas um livro. Tem pessoas que só leem o Novo Testamento. Tem pessoas que só leem textos do Antigo Testamento que validam o seu pensamento. Acabei de ler que o nosso Senhor, no verso 10 aqui do livro de 2 Pedro, capítulo 3, no verso 10 não, no verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca ou pereça. A vontade de Deus é que todos se salvem. Eu e o irmão, eu e a irmã somos chamados por Deus para testemunhar esta salvação. Mas para que possamos fazer isso, devemos agir conhecendo, não ignorando a palavra de Deus. Sendo firmes, mantendo firmeza na nossa convicção. E nossa convicção se baseia na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, precisamos ter um coração que está à espera do Senhor. E esta espera é pelo empenho, pela minha dedicação. Ter uma vida reta é a segunda atitude. Reta e uma vida de dedicação total àquilo que Deus estabelece como valor. Não sou eu que digo para Deus, olha, isso aqui é bom, aquilo é mal. Não. Muitas vezes, Deus vai nos mandar fazer alguma coisa que traz desconforto para nós. Ir a alguém, aqui eu vou colocar no nosso contexto agora. Deus pode está tocando na tua vida, chamando você, sabe para ir para quem? Para ir atrás do pessoal da esquerda. Vamos falar em política? Vamos lá. Petista. Não tem problema, vá falar do amor de Cristo para ele. Deixe Jesus transformar. Não fique do lado de cá, dizendo que eles lá não vão ter. Porque a graça é a todos. O arrependimento é a todos. Todos podem, têm a possibilidade de experimentar, de ouvir da graça de Jesus Cristo. Mas a minha atitude vai gritar muito mais alto do que as minhas palavras. Isso é fato. Por isso que precisamos
esperar o Senhor, ter uma vida santa e estudar a palavra de Deus como um todo, não só uma parte, não aquilo que nos convém, não aquilo que satisfaz o nosso ego. Por fim, o verso 17 e 18 de 2 Pedro 17, perdão, 2 Pedro capítulo 3, verso 17 e 18 diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como de antemão estáis, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, esses que apenas pegam uma parte da Bíblia para justificar as suas atitudes, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Em quarto e último lugar, nós precisamos crescer em Cristo. Pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, mas muita gente parece que não está entendendo. Crescer em Cristo é crescer segundo os valores de Cristo. Quais foram os valores? Eu posso citar um texto, Filipenses. Ele, Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, deixou a forma de Deus, se tornou homem, não somente homem, mas servo, e foi até a cruz para dizer exatamente isso. Eu estou aqui porque te amo. E estou abrindo mão da minha vontade, do meu direito, do meu poder, da minha autoridade, para mostrar para você que eu me importo com você. Cabe a você agora olhar para dentro de si, ver os seus pecados, se arrepender dele e me seguir. Portanto, eu e os irmãos temos uma responsabilidade muito grande no nosso tempo, esse tempo de pressão, de perseguição, de incômodo, ficar reclamando porque as coisas não acontecem, não nos trará solução. Sair para confrontar diretamente só vai levantar muros. Nós precisamos ser como Cristo. Sacrificou-se. Abriu mão do seu direito. Estendeu a mão. Na hora que estava sendo crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele amou incondicionalmente. Nosso crescimento só acontece se olharmos para Cristo e usarmos Ele como modelo, mesmo que do outro lado o outro te diga: não quero. A palavra de Deus nos ensina sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou perdão, o pecado para a morte, me perdoe. Que é quando Paulo fala: olha, por esse você não tem nem que orar. Mas se uma pessoa nega a Deus, não quer a Deus, um ateu, por exemplo, tem Jesus, que muitos ateus respeitam como um grande homem, um grande profeta, um grande filósofo. Não o reconhece como filho de Deus, mas respeita os seus ensinos. Mas se uma pessoa negar a Jesus e não quer Jesus, tem o Espírito Santo, porque ele é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas aquele que renega a intervenção do Espírito Santo não tem para quem mais apelar. Enquanto não chega lá, meu irmão, minha irmã, vamos nós orar. Vamos nós buscar a presença de Deus, para que possamos ser uma influência que construa pontes, que pavimente caminhos, que estabeleça diálogo, que promova comunicação. Porque Deus está nos chamando para ser seus arautos. Mas se nós agimos não como arautos, mas como aqueles que não dizem, escolhem para quem vai dizer, não haverá mensagem. Como diz em Isaías, Deus pergunta: quem há de ir por nós? Isaías fala: eu vou. Nós temos que dizer isto. Nós estamos agora em campanha de missões nacionais. Começamos neste mês, setembro. Jesus é a única
esperança. E nós somos os proclamadores disso. Jesus não vai descer dos céus para falar isso. O Espírito Santo não vai fazer esse trabalho. Não vai ter anjo descendo fazendo isso. Somos nós. Temos que fazer o nosso papel. Mas para que isso seja uma verdade na nossa prática, temos que ter essa esperança. Jesus está voltando e eu tenho que viver a minha fé de maneira viva, santa. Preciso estudar a sua palavra, me nutrir dela o tempo todo. Não alguns minutos, não algumas horas. Para que eu possa crescer em Cristo. Pense nisso, aplique isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, agradeço mais uma vez este momento de reflexão de sua palavra. Nos ajude, Senhor, nos ajude a fazer a diferença que o Senhor quer que façamos, principalmente na cidade de Porto Velho. Estamos aqui, somos o teu povo. Usa-nos, perdoa-nos quando gastamos tempo usando palavras que não trazem pontes, que não edificam, que não promovem comunhão. Ajuda-nos a tornar a vida daqueles que estão à nossa volta um ponto de referência onde nós estejamos anunciando a sua graça. Eu peço a tua bênção sobre o teu povo. Eu te agradeço pela vida dos teus filhos e filhas da primeira igreja, que têm sempre lutado para dar este bom testemunho. E rogo a tua misericórdia por aqueles que ainda não entenderam e que precisam, o quanto antes, estar preparados para o Senhor. No nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe tua vida, que Deus nos permita estar juntos no culto hoje. Hoje temos celebração da ceia, não perca. Teremos a presença do pastor Gaiki, que é representante da Junta de Richmond, e a Junta de Richmond fez parte, ela trabalhou com o pastor Eurico Miranda. Me perdoem, Eurico Nelson. Nossa, que confusão que eu fiz aqui no nome. Eurico Nelson. E que a Junta de Richmond foi que o enviou para o Brasil. Essa mesma junta e o representante dessa junta estará conosco domingo à noite. Vamos juntos celebrar a presença do Senhor. Deus abençoe você e um excelente dia na presença do Senhor.